Episódio 17 do Carrocast, o podcast da influência cristã. Por aqui, Alan Nascimento na sua companhia de sempre. Obrigado pela sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos a esse mais novo episódio. Eu, juntamente com meu parceiro de sempre, Felipe Romero. É isso aí, pessoal. Muito boa noite para você que está nos acompanhando. E desde já o meu agradecimento a você que tem acompanhado os episódios. Nós estamos no 17º episódio, né, Alan? É isso aí. E é um orgulho, uma alegria muito grande poder estar aqui falando com você, né, a respeito da influência que nós podemos ser no mundo de hoje como cristãos, né, como filhos de Deus. E é uma alegria enorme e eu tenho certeza que o nosso conteúdo tem edificado e tem ensinado, assim como eu tenho aprendido aqui. Cada episódio é uma aula, né, Alan? Exatamente. Esse é o grande papel e objetivo do Carrocast, que é o podcast da influência cristã, que é, de fato, inspirar você que está do outro lado da tela nos vendo, né, fazer com que você seja relevante e use a sua fé para influenciar o meio onde Deus te plantou, aonde você está, na sua área de atuação. E nós estamos alegres porque nós percebemos nos bastidores, nas conversas que nós temos, que as pessoas têm se inspirado com as conversas que nós temos tido aqui, Felipe. Exatamente. Então, a gente tem atingido o grande objetivo do Carrocast, sim, né? Sim, o pessoal tem comentado, tem falado, né, a respeito dos episódios e é motivo de muita alegria para nós. E hoje não vai ser diferente, né, Alan? Eu não tenho dúvida disso. Nós trouxemos aqui um cara super especial, um grande amigo, e vai trazer informações poderosas e relevantes para as nossas vidas e para a sua vida que está aí do outro lado. Mas antes de a gente apresentar ele, eu quero fazer aqui os agradecimentos, tá, Felipe? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, que nos dá a oportunidade de mais uma vez gravar esse episódio que vai alcançar e abençoar a sua vida. Quero agradecer também ao Estúdio DG, tem sido nosso parceiro ao longo desses meses. Também quero agradecer a nossa equipe, o Vitor, quero agradecer o Matheus e toda a nossa equipe que nos ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para você aí do outro lado. E também agradecer ao meu parceiro Felipe, né, que está aqui comigo sempre, toda semana gravando. Também um abraço para o Adilson, que nos acompanha direto de Portugal, né, nosso parceiro também de primeira hora e de sempre também. Beijão no seu coração. Aproveitar e mandar um beijo para minha esposa. E também quero falar com você que quer ser um parceiro do Carrocast. Se você quer ser um parceiro, se você quer associar a sua marca, ser divulgado aqui no Carrocast, você pode nos procurar, nos enviando uma mensagem através do nosso direct no Instagram, que é @Carrocast. Mande lá, eu quero ser um parceiro, que eu e Felipe vamos entrar em contato com você, vamos te explicar e vai ser uma alegria ter você com a gente. E das redes sociais? Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para você clicar aqui, ó, clica nesse curtir, ó, tem um botãozinho assim, ó, curtir. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Nós também estamos no Instagram, no TikTok, no Amazon Music, no Spotify. Então, acesse lá essas redes que você vai ajudar muito ao nosso conteúdo ser cada vez mais expandido. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição no nosso canal faz com que o nosso conteúdo seja relevante, continue influenciando cada vez mais pessoas, né, Alan? Isso aí, alcançando muitas pessoas, que esse também é um dos nossos objetivos. Mas sem mais delongas, roda a vinheta? Roda a vinheta. Então, roda a vinheta. De volta por aqui no Carrocast, o podcast da influência cristã. Sejam todos abençoados com o conteúdo que nós vamos partilhar nesta noite abençoada. Felipe, como falei no bloco anterior, trouxemos um grande amigo que, na verdade, já estava lá na ponta da agenda para vir participar na inauguração do Carrocast, mas a agenda do homem está lotada, hein? Sim, Graças a Deus por isso, né? Exatamente, não, isso é bom. Assim, eu sou suspeito de falar porque é uma das pessoas que fazem parte indiretamente, fizeram parte da minha formação como cristão, como filho de Deus. É uma alegria enorme receber aqui nessa noite nosso querido amigo pastor Adriano. É isso aí, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, alegria minha. Olá a todos que nos acompanham aqui através do Carrocast e também uma alegria, uma satisfação estar aqui com meus irmãos e os meus amigos, Alan e Felipe. Bom estar com vocês aqui. Glória a Deus, a alegria é nossa, né, de poder ter o Adriano aqui com a gente. Ele que de verdade é um grande amigo, também é um parceiro da fé, né, um grande mentor, um homem de Deus experimentado na fé, que tem formado aí dezenas de discípulos
de homens temente a Deus. E para a gente, de verdade, é uma honra, Adriano, ter você aqui, porque a gente conhece sua história. Isso aqui não é um papo furado, mas é algo de verdade, algo verdadeiro. E eu tenho certeza que o que nós vamos ouvir, partilhar aqui, conversar aqui, vai abençoar as pessoas que estão lá do outro lado. O grande objetivo nessa noite é falar sobre a fé, a igreja, tanto a igreja contemporânea, a igreja mais antiga, também falar sobre ciência. O Adriano, que é psicólogo, terapeuta familiar e tem atuado nessa área fortemente. E eu tenho certeza que você tem muita coisa para partilhar nessa noite, Adriano. Mas antes, a gente quer saber um pouquinho, né, Felipe, da tua história de fé. Conta um pouquinho para a gente, para a sua audiência, como foi a sua história de fé, se você nasceu no evangelho, no berço evangélico ou não, em que momento se deu essa conversão, quais foram as primeiras experiências de vida? Sim, eu tive o privilégio, né, a honra, eu sempre digo isso, de nascer no berço evangélico. No contexto, meu pai era ateu, né? Ateu, ele teve as suas experiências frustrantes, né, na vida, principalmente com a figura de pai. Então isso impactou diretamente nessa questão da negação da fé e da existência do mundo espiritual. Minha mãe era espírita, né? Até mesmo por parte de família, já estava sendo preparada para ser mãe de santo, né? Nesse contexto, os dois se conhecem e é nesse processo de libertação da minha mãe que meu pai passa a conhecer o mundo espiritual, a crer no mundo espiritual, tem um encontro com Deus e aí os dois se convertem. Nesse momento vem o meu nascimento. Então eu já nasço realmente, né? O meu nascimento acontece, se dá nesse ambiente de um lar cristão, graças a Deus. E aquela história que eles se conheceram em São Vicente e tiveram filhos lindos? Essa é para os amigos, né? Eu sempre digo, meu pai nasceu em Sergipe, né? Minha mãe na Bahia. E os dois se encontraram aqui em São Vicente. Olha isso, né? Graças a Deus por isso. Sim. E aí nasceram esses filhos abençoados, né? É isso aí. Mas aí nasceu no berço evangélico, mas a gente sabe que Deus não tem netos. Exato. Deus tem filhos. Isso. Em qual momento dessa trajetória, não sei se na infância, na pré-adolescência, você teve um real encontro pessoal com Deus? Como se deu isso? Olha, de que maneira? Eu falo com muita alegria, né? E fico até emocionado sempre quando eu falo disso, Felipe, Alan. Eu fui batizado, né, com o Espírito Santo aos 9 anos de idade. Né? Eu lembro como hoje, aquela experiência inesquecível, num culto de ceia. Né? Então, teve um momento de oração ali, e o missionário, né, na época o pastor, meu pai, né, chamou as crianças que estavam ali para que ligassem as mãos, né, na frente do altar. E nesse momento eu tive essa experiência sobrenatural de ser batizado no Espírito Santo com 9 anos de idade. Aos 15 anos eu desci as águas, né? E já com plena convicção do meu chamado, né? Que seria o chamado pastoral. Então eu digo que esse período de 9 anos, aquele culto, aquele momento, foi realmente um momento decisivo e que fez toda a diferença na minha vida, incluindo, né, o que eu vivo hoje, né? Como pastor. Sim. E até na minha missão enquanto psicólogo. Que legal, hein? Legal, não, muito bom. A gente costuma sempre perguntar, né, a respeito de quando se deu de fato a conversão, porque realmente, geralmente acontece na adolescência, né, no final da infância, né, a maioria das histórias que nós ouvimos. Sim, a respeito... Tem um padrão, né? Isso, da revelação, né, que a gente fala, quando a gente tem a revelação. Eu tive um pouco mais tarde, glória a Deus por isso também, mas é muito bonito ver histórias de... O Alan também tem o testemunho dele de quando criança. Sim. Ficou impactado no culto, né? Então é interessante ver o agir de Deus dessa forma, né? E aí, o chamado pastoral a partir dos 15 anos e a psicologia, um pouquinho mais para frente, né? Como é que entrou na sua vida? Bem mais para frente. Eu sempre tive uma curiosidade, né, sobre as questões que envolvem os processos mentais. Sim. A questão do comportamento humano. Sempre tive muita curiosidade. Então, eu li muito sobre isso, né, procurava saber, pesquisar. Agora, foi no exercício da vida, né, ministerial, enquanto pastor, que realmente eu senti essa necessidade. Sim.
né? Entendendo não somente as questões relacionadas ao mundo espiritual, mas as necessidades emocionais também, né? A partir daí, pastoreando, eu comecei a observar, Felipe, que tem coisas, claro, que são de ordem espiritual e tem que ser tratadas, né? Sim. Enfim, por meio da fé. Mas eu comecei a perceber também, Alan, que existiam outras questões, entende? E que isso gerava muita angústia, né? Conflitos nos irmãos, na igreja, que ficavam praticamente se perguntando. Parece que a fé não era suficiente para resolver aquela questão. Então, isso me levou, sim, né, a questão da graduação em psicologia, para mergulhar e conhecer um pouquinho mais, entendendo que Deus é a fonte de todo saber, né? E buscando nele, de acordo com os princípios bíblicos, né, essa ajuda que ela é necessária e fundamental. Né? Então, por isso que eu digo que a minha profissão ela é a extensão da minha missão. Eu não consigo enxergar uma coisa desassociada da outra. Exato. Sim. Exato. Legal. E sobre ainda o pastoreio, você começou tudo bem cedo, né? Nasceu ali no berço evangélico, estava naquele ambiente de fé, de acompanhar o pai, a mãe. Você disse agora há pouco que aos 15 anos você teve clareza desse chamado. Mas quando de fato começou, quando começa aí o ministério pastoral, com qual idade, qual contexto, como se deu esse desenrolar? Sim. Olha, quando eu falo sobre essa honra e privilégio, eu falo, claro, ponta do contexto familiar, né? Então, meu pai sempre foi um exemplo, um modelo nessa questão de pastor, de pai, né? Sim. Aos 19 anos, Alan, como evangelista, eu comecei a dirigir a primeira igreja, né? Aos 19 anos. E ali eu tive essa experiência que para mim foi fantástica, né? Ao lado da irmã Eva, hoje já, né, com Cristo, e ali foi algo que me marcou, assim. Eu estava noivo, né, da Delícia, aos 19 anos, tive essa experiência que foi algo sobrenatural para mim. Claro, os desafios, né, da época. Um jovem de apenas 19 anos, não tinha uma bagagem ministerial, então tudo para mim naquela fase, naquele momento, foi muito precioso. Sim. E que eu guardo, né, e trago comigo com muito carinho todas essas lembranças, mas ali foi ativado ainda, né, enquanto evangelista, mas responsável por essa congregação na Cidade Náutica. Ali foi o meu primeiro contato com esse serviço ministerial, né, pastoreando aquelas poucas ovelhas. Sim. A gente percebe, né, Felipe, aí a gente já falou aqui em outras conversas sobre a mudança, as mudanças da igreja ao longo do tempo, né? E provavelmente você veio de uma igreja diferente da igreja que você vê hoje, que você está hoje inserido e pastoreando hoje. E isso sempre me traz muita curiosidade de entender o olhar de cada uma das pessoas que a gente pergunta aqui. Como que você vê a diferença daquela igreja, que você sabe qual eu estou falando, de 20, 30 anos atrás, para a igreja desse momento? Olha, no nosso caso, nós estamos falando de uma igreja lá atrás, bem tradicional, né? Uma igreja bem tradicional. E foi um processo para a gente ir vivendo essa mudança, né? Eu digo, Alan, sem medo de errar, e quem está nos assistindo aí, alguns vão entender, eu digo que nunca faltou fé. Sim. Né? Nós tínhamos muita fé, muita vontade, o desejo de ganhar almas, né? De ganhar vidas para Cristo, porém, faltava metodologia, faltava planejamento, sabe? Isso faltava, né? Fé não, fé sobrava. Então, nesse processo de renovação, vamos colocar assim, ou até mesmo de resgate, né? Porque nós começamos a focar no discipulado. O discipulado bíblico era um contexto onde nós tínhamos muitas pessoas na igreja, mas apenas como consumidores da fé. Né? As pessoas estavam lá pelo que Deus poderia dar, pelo que Deus poderia conceder, não tinham compromisso com a vida da igreja, né? Você não podia contar com essas pessoas. Então, nós começamos a viver essa transição, que eu digo que é um processo de resgate mesmo, né? Da igreja que entende o ID, que entende a sua chamada, que entende a sua missão, que entende o seu propósito. Tudo começou a mudar.
Então, nós deixamos de fazer coisas que Deus, né, que o Senhor Jesus não pediu para fazer, e começamos a fazer exatamente o que ele pediu para fazer e que parece que nós tínhamos esquecido. Mas, quando eu falo isso, é claro que a gente brinca, né, com essas questões, mas é porque nós recebemos muitas coisas, exato, lá de trás, entende? E graças a Deus por esse conhecimento, por esse amadurecimento, né? Hoje vivemos, graças a Deus, um ambiente de uma igreja saudável e estamos abertos para melhorar cada vez mais, né? Nos aproximar ao máximo daquela igreja que foi não somente pensada, mas foi instituída por Jesus Cristo. Sim. E é interessante, eu vou falar novamente aqui essa frase que eu ouvi que me impactou muito e me incomodou um pouco também. Eu vi um pastor falando na internet, em algum lugar que eu não me recordo, que antigamente a igreja não tinha estrutura, mas tinha o derramar. E hoje a igreja tem a estrutura e boa parte não tem o derramar. Isso me incomoda. Não Obviamente, tem que incomodar a gente, para que a gente busque, para que a gente de fato tenha o derramar e a unção de Deus. O senhor acredita que a contemporanização levou um pouco isso em questão de ter uma estrutura, ter um telão, ter uma iluminação? De certa forma, lá atrás a gente costuma dizer que a igreja se fechou numa bolha para determinados assuntos, que é inclusive o propósito do nosso programa. Falar sobre o que a área que nós estamos, como nós podemos influenciar e retomar essa posição, né, como cristãos. Mas esse desafio de hoje nós termos a estrutura e buscar, e talvez eu não concordo, tá? Eu não concordo com essa frase. Eu acho que nós temos o derramar, ele é acessível, basta com que nós busquemos. É um desafio, né? Um grande desafio, Felipe. Que bom que você não concorda, né? Porque eu estou junto contigo nessa. Sim. Na verdade, eu diria que é muito pelo contrário, né? Quanto mais nós entendemos, eu estava comentando aqui sobre o nosso propósito, sobre a nossa missão, eu digo que mais apaixonados nós nos tornamos, né, por Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Por isso, nós estamos vivendo uma geração que ama a palavra de Deus, sim, que procura estudar a palavra de Deus, que entende a necessidade desse conhecimento. Ou seja, é um período de avivamento. Né? Então, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, desejando esse conhecimento. É claro que assim, a estrutura, os recursos, tudo isso ajuda. Sim. Né? Nós precisamos caminhar com as duas coisas, né? A fé, a graça, o avivamento, a unção, mas também essa questão da estrutura, né? Ela é fundamental para que a gente possa alcançar vários ambientes, né? Várias pessoas dentro dos seus contextos, inclusive. Romper a bolha, né? Exatamente. É contextualizar sem perder o princípio, né? Os princípios, né? Que são inegociáveis. Exatamente isso. E aí a gente também tem uma questão que eu queria muito abordar aqui nesse podcast hoje, sobre a fé e a ciência. A gente tem vários relatos, existem várias histórias, principalmente da igreja um pouquinho mais antiga, da resistência com o assunto ciência, né? Que as duas coisas não conversavam, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. E por conta disso, muitos irmãos na fé sofreram com uma série de coisas comportamentais e mentais e não sabiam como lidar com essas questões, porque tudo era, de certo modo, espiritualizado, tudo era uma questão de falta de fé ou de falta de busca de Deus. E você, obviamente, sabe do que eu estou falando. Como que você vê essa visão dessa igreja mais antiga com os dias atuais, com relação à psicologia especificamente falando? Bem, nós vivemos nessa época tempos difíceis, né, Alan? Bem difíceis, onde, na verdade, as pessoas não conseguiam entender que a ciência poderia caminhar junto com a fé, né? Sim. Fé e ciência que poderiam caminhar juntos. Por isso que eu digo, eu sempre falo, né, quando eu tenho a oportunidade
de abordar esse assunto, que é tão relevante para a gente, tão importante, eu digo que Deus, ele é a fonte de todo saber, né? Lá atrás, inclusive, voltando na época dos meus pais, né? Estamos falando de 40, 50 anos atrás. Olha isso, Felipe. Existia um preconceito gigante, até em relação à teologia. Sem dúvida. Verdade. Entende? Então, falava que teologia, né? Esfria. Exato. Exatamente, a letra mata o espírito. Então, você imagina, em questão a teologia, quanto mais psicologia. Aí é que a coisa ficava séria, entende? Então, hoje, nós caminhamos, claro, com a teologia e a psicologia, porque nós entendemos que são saberes e são conhecimentos que Deus deixou para nós. Sim. Foi aí que, lembra que eu comentei, né? Das pessoas que eu tentava ajudar dentro do contexto enquanto pastor, e eu fui percebendo algumas angústias de questões que não estavam relacionadas à fé, né? E a Bíblia fala claramente sobre isso, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, né? Vai falar que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e o vosso corpo, né, alma e espírito sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós entendemos o ser humano não somente como espírito, mas tendo uma alma e tendo um corpo também. Sim. É claro que o tempo foi passando e, graças a Deus, nós fomos acessando esse conhecimento, né? Nós vivemos hoje uma outra realidade de homens e mulheres que são conhecedores, né, da palavra de Deus, mas utilizam essa fé e caminham junto com a ciência. Sim. Né? Vocês já receberam aqui também alguns convidados, né, que utilizam a ciência e a fé também, porque nós entendemos que são instrumentos em prol de vidas, em prol das pessoas. E aí eu poderia colocar aqui para vocês alguns pensamentos, né? Coisas que geram até dúvidas e várias angústias nas pessoas hoje, Felipe. Como assim? Se eu estou na igreja, por que é que eu sofro com alguns problemas emocionais? Por que é que eu tenho algumas psicopatologias? Será que minha fé não é suficiente? Por que Deus cura algumas pessoas e eu não sou curado? Então isso começou a gerar muitas angústias e conflitos nas pessoas. Só que eu digo que a gente precisa entender. Por exemplo, nós cremos nos milagres, né? Deus pode curar uma pessoa de câncer. Sim. Como eu conheço pessoas que foram curadas de um câncer, de um tumor, mas ele não vai curar todas as pessoas que têm câncer, né? Ou todas as pessoas que são acometidas por um tumor. Conheço pessoas que foram curadas da depressão por meio da fé, ansiedade, o transtorno de ansiedade, mas Deus cura todas as pessoas que estão sofrendo, né, de depressão ou com transtorno, algum tipo de transtorno, alguma síndrome? Nós sabemos que não. E por isso e para isso Deus nos deixou este saber. Entende? Então eu poderia começar dizendo assim: para o campo da fé, o campo espiritual, eu digo que não compete a mim, não compete a nós, então só Deus pode fazer. Né? E aí, como nós não somos apenas espírito, eu acho que é interessante a gente colocar o Evangelho de João, né, no capítulo 3, ele vai trazer sobre a questão do novo nascimento. Né? No capítulo 1, verso 12, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, né? A saber, os que creem no seu nome. Então, e na continuação, no verso 13, vai dizer que nós não nascemos da carne, não nascemos da vontade humana, vai dizer que nós nascemos no Espírito. Só que quando nós experimentamos esse novo nascimento, Alan, esse novo nascimento, ele é espiritual, ele é na fé. As minhas questões emocionais continuam sendo as mesmas. Esse novo nascimento não apaga as minhas memórias. Exatamente, né? As emoções. Como que a bagagem que eu carrego. Isso, né? A minha história de vida. Né? Minha história de vida pregressa, tudo que eu vivi de bom, de ruim, esse novo nascimento não apaga. Registros, né? Aí nós entramos no campo da alma, percebe? E aí nós temos um outro conflito, Alan.
tem pessoas que dizem assim, mas espera aí, a alma vai trabalhar o eu, o ego, a parte espiritual trabalha, né? Não pode ter eu, não pode ter o ego, né? Pelo contrário, a Bíblia vai dizer, João Batista, que eu diminua, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Sim, mas esse é o campo espiritual. No campo almático, no campo da alma, Alan, Deus fez isso de forma intencional. Sim. Esse ego, ele precisa ser desenvolvido, esse eu. A gente pega desde o Gênesis, né? Capítulo 1, verso 26, quando Deus abençoa ali a sua criação, o homem e a mulher, que foi feito segundo a sua imagem e semelhança, ele vai dizer, dominem sobre as aves, sobre os répteis, sobre os animais. Quem é que faz esse domínio? Quem é que tem que dominar? O eu, o ego. Então Deus estava concedendo ao homem essas capacidades. O eu, alma. Exato. E aí, dentro dessa questão de alma, nós temos a sede da alma, que é a nossa mente. Entende? Então, peraí, essa sede, essa sala de controles, precisa ter alguém, um eu fortalecido, um eu que trabalha essa questão do autoconhecimento para poder ter o controle sobre as suas emoções, sobre o seu comportamento, sobre aquilo que nos aflige. Percebe? Então aí nós abrimos um outro leque, uma outra dimensão para entendermos o propósito de Deus para nós, através do que a palavra de Deus nos apresenta. Não somente um ser espiritual, mas emocional e também físico. Exatamente. Nossa, E aí, pegou essa chave? Anotou aí? Peguei a chave. Peguei a chave. Não, é interessante porque, de fato, existe, creio eu, obviamente o senhor pode contar melhor, existe uma linha tênue entre eu entender o que é espiritual e o que é ciência, né, no caso, em relação a um tratamento, a terapia, né, como um todo. Existe esse desafio, certo? Não tenha dúvida, Felipe. Um grande desafio. Porque eu vi uma vez um pastor me falando diretamente que nós não podemos espiritualizar tudo, obviamente, mas o inimigo da nossa alma, muitas das vezes, quer com que nós não espiritualizemos, né? E eu acredito que realmente existe essa linha tênue, né, em relação à terapia. Eu falo porque eu imagino que o senhor já deve ter ouvido muito alguém falar: eu não preciso de terapia, eu não sou doido, não sou maluco, né? E é uma coisa totalmente sem sentido, né? Alguém fala isso. Na verdade, você está trazendo um contexto de preconceito, né? Que existe mesmo. Esse é um preconceito cultural, né? Hoje, graças a Deus, ele é bem menor, mas ainda existe, né? E nós vivemos também um tempo, e vale a gente abordar isso aqui, né, dentro desse contexto, do preconceito cristão, vamos colocar assim, Sim. né? Que foi uma questão muito forte, né? Eu digo até que muito deixaram... combatido até, né? Isso, nós combatemos porque foi, na verdade, fizeram um grande desserviço, né? Uhum. Prestaram um desserviço, negando ou até mesmo diminuindo a necessidade dessa ajuda profissional. Sim. Entende? Só que você traz uma questão interessante, porque realmente é uma linha tênue mesmo, né, entre a questão emocional e espiritual. Eu tenho a minha visão particular sobre isso, Felipe. Por exemplo, para mim, tudo está conectado ao espiritual. Sim, eu ia. Tá? Eu enxergo dessa forma, até mesmo nas questões que envolvem o emocional também. Sim. E para não ficar só no... mas é porque é pastor. Não. A própria Organização Mundial da Saúde, ela vai entender e perceber o ser humano como um ser social, psicológico, como um ser biológico e também espiritual, tá? Hoje a própria fé, ela reconhece, a ciência reconhece a fé como algo importantíssimo nesse processo, entende? É claro que dentro do setting terapêutico, dentro daquilo que nós praticamos, né, da nossa abordagem, a nossa visão de homem que nós entendemos, nós somos neutros nessa questão. Sim. Mas o paciente não é neutro. Uhum. Ele tem a fé dele, entende? Na prática clínica, eu vejo isso claramente, Alan, e nós temos vários artigos científicos que comprovam que quando o paciente tem uma fé, ele desenvolve a fé, ele consegue ter um resultado exatamente muito maior e melhor no tratamento psicoterápico. Interessante. Entende? Não só na questão da psicoterapia, mas também
da psiquiatria, entende? Sim. Então é importante, né? A gente Sim, aproveitar demais. esse canal aqui relevante para compartilhar isso, para que as pessoas entendam isso. O contexto igreja, hoje o cristão, graças a Deus, ele não vive mais naquela bolha, Glória né? a Deus por isso, né? Glória Sim. a Deus, não é mais aquela pessoa que tem a sua mente fechada, completamente alienado. Não, nada disso. Sim. Hoje, para a glória de Deus, os cristãos são conhecedores, estudiosos, mergulham, entendem e respeitam a questão da ciência, claro, dentro de um viés de princípios bíblicos estabelecidos por Deus e tendo a fé para reforçar tudo isso, inclusive, Sim. né? O que é uma bênção. Sim, demais. Exato. Eu lembro uma certa vez de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa por telefone, ela estava me orientando e eu estava com alguém da minha família em meio a uma crise, né, emocional, e isso era uma luta já de muitos anos, e eu lembro que eu estaria quase uma hora no telefone com a pessoa e ela teve eu lembro muito bem dessa parte da conversa que ela falou que assim, mas a cura já está disponível. Eu falei, eu creio nisso, não, mas ela tá tangível. Aí eu já, é mesmo? Aí ela falou que assim, o remédio que ela não toma. O remédio que ela não toma Exatamente. é a cura que já está disponível. É isso aí. Que Deus deu a sabedoria, a Exato. ciência, dono de todo saber, Sim. para o homem produzir uma medicação que vai tirar aquela angústia daquele momento, vai estabilizar a situação e a pessoa vai viver tranquilamente uma vida desde que ela tome a medicação, que é o recurso, a providência de Deus para aquela Sim, situação. sim. Não tem E ali foi pum, deu uma virada na chave. Não que eu estivesse resistindo a alguma coisa, mas foi aquela clareza, sabe, na mente, de entendimento, aquela ampliação da visão. E eu falei, é isso. E aí aconteceu. Vamos trabalhar em cima disso. E a partir de então a gente viu que aquilo era o que a pessoa precisava. Né? A medicação ali era a providência de Deus para aquela situação. E aí toda escama de preconceito, de ideias errôneas, do desserviço que foi prestado ao longo de muito tempo, né? Caiu por terra. Que maravilha, Alan. Você vê, nós encontramos na Bíblia homens de Deus, né, que dentro da sua humanidade, das questões que envolvem as suas emoções, foram afligidos. Sim. Né? Como o próprio Elias, né, o profeta Elias, depois de viver momentos estressantes, entende? Daqui a pouco ele estava desanimado, né? Desejou a morte, se enfiou numa caverna, né? Buscou isolamento, enfim. Eu não quero aqui, na verdade, dizer se era uma patologia ou não, mas a gente pode avaliar dentro da questão da alma, do emocional. Ele tinha uma alma, né? Exato, exato. E o Novo Testamento vai dizer, né, o escritor aos Hebreus, que nós temos que nos comparar a essas pessoas, porque eles tinham as mesmas paixões que nós. Entende? Quando eu olho para Jesus, não tem como eu não enxergar ele como o maior psicólogo que já existiu. Tem um livro, inclusive, né, com esse... Exato, tem uma literatura, né, com esse tema, fantástico, inclusive, já li. E Jesus, ele tinha a sua forma, a sua maneira de abordar as pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele conseguia chamar a atenção das pessoas. Mas por quê? Porque Jesus, ele era um bom ouvinte. Ele sabia ouvir as pessoas. Quando a gente fala do campo da psicologia, né, principalmente, com as suas diversas abordagens, nós estamos falando de um ambiente de escuta, né? Uma escuta atenta, sabe? De um ambiente de acolhimento. Quem acolhia melhor que Jesus? É verdade. Né? Independente da raça, independente do credo, entende? Então, Jesus, ele conseguia sentir, ele trabalhava a questão da empatia, o que aquela pessoa estava sentindo, e a partir da realidade peculiar daquela pessoa, ele acessava aquele coração. Exatamente. Entende? Então, nós enxergamos, na verdade, o próprio Jesus praticando o que a ciência ensina hoje. É verdade. Eu acredito muito nisso, né? Que o que a ciência revelou é aquilo que Deus já tinha, de algum modo, externado, né? A ciência sistematizou, né? Sistematizou, é isso. A ciência sistematizou. Exato. Outros saberes também foram sistematizados, baseado naquilo que Deus fez ao longo da história. Sim.
Eu amo, Alan, quando eu vejo Jesus com seus discípulos, e Jesus ele vai abordar as questões das nossas angústias, né? Porque Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele sentiu tudo que nós sentimos. Sim. E ele vai Aliás, abordar... no jardim ele sentiu, ali foi... Meu Deus. Ali, quem sentiu? O Jesus, o almático, sentiu Sim. uma forte angústia, não Foi o foi ápice, isso? né, da angústia. Exatamente. É? E eu digo até, aproveitando, né, o gancho aí, que Jesus ele traz 3 discípulos para que estivessem com ele, e naquele momento a necessidade não era de oração. É de companhia. Né? Companhia, ter alguém perto, entende? Porque ele já sabia, sentia o que estava para acontecer. Só que aquelas pessoas, claro, não entenderam, não conseguiram praticar empatia com Jesus. Sim. E eles não entenderam. E tem um dos evangelhos que vai dizer que Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Olha aí. Porque ele realmente precisava de consolo. Sim. Aí é o eu, alma. O eu alma. O eu alma, Jesus gritou e gritou alto, né? Exato. Ali naqueles Incrível, momentos que antecederam a prisão e depois a crucificação. Mais do que isso, meu irmão, né? Você que está aí nos assistindo, mais do que isso, tem os registros aí na história da humanidade, na história de Jesus, que nós precisamos olhar com cuidado essas questões da alma. Sim, exatamente. Cara, eu fico assim, impactado, impressionado realmente, porque eu não tinha essa ótica. Obviamente, a gente estuda, a gente lê, a gente entende, mas a ótica de que ali, de fato, foi um ponto em que Jesus, a alma dele gritou, né, se desesperou. Desesperou. Acho que a palavra mais pontual é exatamente desesperou mesmo, né? Exato. Ele suou. Ele suou? O que ele suou? Sou sangue. Gotas de sangue. Já pensou? Então, A intensidade do a sofrimento. intensidade do sofrimento, né? Da agonia, né? Da sensação que devia estar no coração, naquela alma, né? Exato. Ele que era Deus, e 100% Deus e homem, sabia o que estava para acontecer. É terrível, né? Sim. Eu não quero, né, bater aqui o martelo, mas nós temos inclusive estudos que falam que boa parte daquelas reações do que Jesus sentiu era muito voltado às questões do transtorno de ansiedade, né? Por quê? Como ele era 100% Deus, ele já sabia o que o esperava. Então você imagina, não tinha nem como você sair do contexto de ansiedade, né? Porque literalmente ali ele estava trazendo o futuro para o presente, porque ele já sabia do que iria acontecer, entende? Agora, o seu corpo e a sua alma não tinha, claro, preparo para aquilo. Então sentiu mesmo, sofrendo intensamente. A preocupação excessiva, né? Que é, Preocupação exatamente a ansiedade. Que é o que assola, né, hoje. E faz todo sentido, né? Porque ele, como Deus, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele também era o Jesus homem. E aquilo ali afetou a sua alma, né? Sim. Caminhando com os seus discípulos, ele vai percebendo, né? À medida que ele era conhecedor de todas as coisas, ele vai abordar coisas, necessidades básicas do nosso dia a dia. Quando ele vai falar com os discípulos sobre ansiedade, né? Eu só tenho cuidado de dizer que Jesus não estava tratando do transtorno de ansiedade, né? Sim. Mas imagina, ele chama os discípulos, quem pescava agora não pesca mais. Sim. Quem era cobrador de impostos agora não cobra mais. Eu vou seguir o Mestre Jesus Cristo, como é que eu vou viver? O que eu vou comer? Como é que eu vou me vestir? Né? Então, são preocupações básicas que nós temos hoje. Das necessidades básicas da vida do ser humano. Necessidades básicas, exato. E Jesus, então, ele traz esse contexto, Felipe, e eu digo que ele faz uma aplicação que é uma abordagem. Hoje nós conhecemos como uma abordagem, inclusive, psicológica. Jesus estava no monte com os seus discípulos e ele vai dizendo assim, olha as aves dos céus. Pegou essa chave, Vitor? Pega essa chave aí, Vitor. Porque muitas vezes a ansiedade tira nosso foco, tira nossa concentração, né? Aumenta tudo, né? Nós transformamos uma tempestade, né, num copo d'água, enfim. Então a gente faz um negócio complicado. Jesus diz, olha, observe as aves dos céus. Então, fazendo com que eles observassem. Quando ele vai dizer sobre os lírios do campo, vocês estão vendo os lírios aqui? Estava diante deles, né? Então, dizendo que Deus sustentava e alimentava as aves.
Era Deus que fazia com que os lírios se vestissem daquela forma, de maneira que nem mesmo Salomão, né? Enfim, todo o seu esplendor. E naquele momento Jesus foi trazendo paz, sabe? No coração dos discípulos, fazendo com que realmente eles desenvolvessem a confiança em Deus, crendo nesse cuidado do Pai, né? Na provisão divina, entende? Dentro das nossas necessidades básicas e preocupações básicas. Volto a dizer, não era transtorno, né, de ansiedade, mas Jesus abordando questões da vida. Sim. E assim, você falou agora há pouco também sobre de acreditar, e eu também acredito muito nisso, sobre essa conexão do mundo espiritual com essa questão. Eu não acredito que dá para desassociar. Por conta da própria história da humanidade, da queda do homem no Éden, então o homem era para ser como Deus, perfeição, não haveria essas questões para serem tratadas, mas depois da queda, aí a gente vê essas questões aparecerem já desde o Éden. Desde o né? Éden. Você vê ali o primeiro homem ali manifestando algumas coisas que só foi possível depois da queda. Então não tem como, tem sim uma conexão espiritual, né, que não dá para negar. Negar isso é negar a própria história bíblica, a história de Deus. É inegável. Por isso que nós falamos que todas as emoções, os sentimentos ruins e destrutivos, eles vieram a partir daí, né, do pecado original, né, da queda do homem. Pela primeira vez, o homem começou a sentir medo. Ele não sabia o que era medo. Que é um sentimento da alma. Exato. Não é um sentimento, não é do espírito do homem. Não. É almático. É almático. O homem olha para a mulher e vice-versa, eles sentem vergonha. Pela primeira vez, né, eles estão tendo esse sentimento de vergonha. Olha isso. Então, a partir do pecado, como nós vamos enxergar sem comprovar o mundo espiritual, sem enxergar, não tem como, está diretamente ligado, né, e conectado a tudo isso. Sim. Trazendo um pouquinho para o nosso contexto atual, eu vejo muitas pessoas e muitos diagnósticos, digamos assim, hoje em dia relacionados à psicologia, à terapia. Isso se dá por conta do nosso tempo, que de fato é uma era da informação, a ansiedade bate bem forte de vez em quando, isso não tem como negar. Sim. Ou se dá pelo estudo, por se aprofundar mais em conhecer, em saber o próprio lado do psicólogo, né? Em estudar, em entender mais dos assuntos. Isso se dá por qual dessas circunstâncias? Essa pergunta ela não é tão fácil de responder, não, Felipe. Ela é complexa. Meio termo. Tem. Entendi. Porque tem vários olhares aí, né? Eu não tenho dúvida que a geração atual é a geração mais doente da história da humanidade, né? E aí vai passar por uma série de coisas. Por exemplo, o avanço tecnológico, né? Essa correria desenfreada que nós vivemos. A ciência já comprova, inclusive, que as questões econômicas, né, interferem diretamente na questão de saúde mental, saúde emocional. Então, não tem como desconsiderar isso, né? Vivemos, sim, não é só pelo avanço, por exemplo, da ciência, do estudo, mas sim, essa nossa geração é a geração mais doente que nós temos na história. Sim. Tá? Por todo esse contexto que nós colocamos. Porém, eu critico também bastante essa questão dos diagnósticos, principalmente dos laudos. Sim. Né? Hoje parece que está todo mundo correndo atrás de um laudo, né? Como se aquele laudo dissesse quem você é e o que você tem. Uma vez que você está laudado, então eu tenho esse problema, eu tenho essa doença, eu tenho essa psicopatologia, e ali está fechado. Por isso que eu digo que a psicologia ela vai além disso, sabe? Nós não somos, claro, contra nenhum tipo de diagnóstico ou psicodiagnóstico, precisa acontecer, mas de forma responsável. Sim. É como a medicação, né? Medicação não pode ser o primeiro recurso, né? Como nós temos hoje a indústria da farmácia, né? Então, se nós entendermos dentro do processo que a medicação ela é necessária, nós vamos encaminhar o psiquiatra. Sim. Né? Essa parceria vai acontecer, mas sem precipitação. Né? Com todo cuidado, né? Com todo cuidado. Da mesma forma, nós colocamos a questão dos laudos e do psicodiagnóstico também. Por quê, Felipe? Pelo olhar da psicologia, que eu amo a psicologia porque ela tem um olhar diferenciado, né? Até mesmo, veja, não é um olhar médico,
Sim. Entende? Então, por exemplo, a questão da depressão. Deixa eu pegar como exemplo aqui a depressão. Para nós, um paciente que chega com depressão, paciente A, daqui a pouco vem o paciente B também com depressão. Nós não enxergamos essa depressão da mesma forma. Sim. Né? Cada paciente ele vai ter a sua experiência com essa doença, a depressão. A sua história de vida, o seu histórico, enfim, eu preciso mergulhar naquela demanda. Se eu estiver fechado no modelo médico, eu vou querer tratar todo paciente da mesma forma. O mesmo padrão. Exato. E consequentemente, isso não vai dar certo. Percebe? Então, dentro da psicologia, essa questão do rótulo, do laudo, do psicodiagnóstico não é algo relevante para nós, não. Sim. Tá? Mesmo que o paciente já chegue com laudo, nós vamos ressignificar, né, fazer com que ele ressignifique toda a vivência dele. Porque às vezes a pessoa toma posse, né, daquilo que ela recebeu como laudo, como diagnóstico, enfim. De fato, Falou verdade. Falou. Tá acontecendo bastante, né? Então, a pessoa, ela se vê naquilo e às vezes ela nem tem nem tá passando pela situação. E agora também tem uma onda de autodiagnóstico, né? Do autodiagnóstico. Isso a pessoa, por conta da era da informação, da velocidade da informação, aí o amigo Google aí, né? Já dá o diagnóstico. Ali a pessoa tem alguns padrões de comportamento, ela coloca lá os padrões. Ou é TDAH, ou é isso, ou é aquilo, e a pessoa... automedicação. A automedicação, aí... As próprias inteligências artificiais, eu já vi gente que trata o ChatGPT como psicólogo. É verdade, chorar, Felipe, né, é verdade. Eu já vi. Por exemplo, tá passando lá e use esse prompt para você ter uma consulta com o seu psicólogo. Aí você não faz o menor sentido, porque... É um computador, é um robô, ele está acessando as informações ali do banco de dados de milhares de pessoas e ele tenta construir ali um padrão, um perfil, na verdade. É verdade, tem pessoas recorrendo mesmo, né? Mas essa questão do autodiagnóstico, as pessoas reconhecerem em si padrões que ela ouviu de uma outra pessoa que talvez tenha um diagnóstico, seja laudado. E ela fala, mas eu também faço isso, então eu também sou. E aí passa a assumir aquilo como... Ela pega para si e vai vivendo aquela realidade. Entende? Por isso que é importante procurar ajuda profissional, né? Claro que nós falamos assim, e é importante até comentar, né? Quando procurar ajuda profissional, né? Eu digo que quando a vida produtiva da pessoa está sendo afetada, né? Afetou a qualidade do sono, né, afetou a alimentação, a vida relacional, a vida profissional. Opa! Aí é um sinal, né? Um alerta. É um sinal, exato. É hora de procurar ajuda profissional. Dentro da psicologia, nós temos várias abordagens, né? Então, cada profissional vai se identificar com uma abordagem, enfim. A abordagem que eu mais me identifico, ela vai trabalhar a linha da investigação e a linha do autoconhecimento. Sim. Né? Então, por meio do autoconhecimento é que nós vamos desenvolvendo o autocontrole. Porque eu digo assim, Alan, ou você vai direcionar, canalizar as suas emoções, ou você será direcionado por ela. Entende? E aí é o que leva ao adoecimento. Se as minhas emoções estão me conduzindo, como ter uma vida mental e emocional saudável? Entende? E aí a gente sempre diz o seguinte: quando nós falamos de alimentação, quando falamos até sobre questões financeiras, que envolve dinheiro, valor monetário, nós estamos falando de emoções. Emoções. Então, nós falamos que geralmente nós não nos alimentamos, não é o alimento, mas é a emoção. Não é o dinheiro, é a emoção. Pode ver que tem pessoas que, dependendo de como elas se encontram emocionalmente, elas vão comer mais. Sim. Dependendo de como elas se encontram emocionalmente, elas vão gastar mais, vão consumir. Então veja que não é o dinheiro, não é o alimento, não são essas questões materiais, é o subjetivo, entende? Então eu preciso ter domínio sobre isso. Se eu não tenho domínio sobre as minhas emoções, eu já estou adoecido. Meu Deus. Mais uma chave. É terrível isso, hein, gente? É terrível. A gente precisa estar aberto a esse assunto, né? Sim. Ainda mais a gente, está dentro do contexto da igreja, que
teve aí um grande período de resistência em conversar sobre isso e tantos outros assuntos importantes, mas que é uma realidade inegável, né? Tanto para os dias atuais quanto para aqueles dias passados, onde muitas pessoas sofreram, né, por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta da exposição correta sobre o assunto, né? Sim. Mas, graças a Deus, nós temos visto aí um romper sobre esse assunto e muitas pessoas estão agora se abrindo, entendendo e buscando ajuda quando preciso, quando necessário, né? Esse é o ponto, né? Eu acredito muito que essa conversa, pessoas como o Adriano e tantas outras pessoas de Deus que entenderam a importância, né, de trabalhar esse aspecto da ciência e buscar uma formação para servir as pessoas, servir a Deus, servir as pessoas, né, servir a sociedade, né? E a gente fala aqui no Carral sobre relevância, né? Sim. As áreas de influência, como você ser relevante nessa área, se posicionar. E mesmo a carreira da psicologia ser uma carreira por questões éticas neutra, não há a questão do proselitismo, da fé, né, do anúncio da fé, mas de algum modo o ser humano acaba quando serve o outro, glorifica a Deus. Não tenho dúvida. Até porque a gente já até falou aqui em outras oportunidades, os padrões morais da sociedade são pautados pela Bíblia. Sim, isso mesmo. Por mais neutro, né, que os padrões morais são os mesmos. Exatamente. Né? Eu comentei da última vez, se não me engano, na penúltima. Por que é errado roubar? Porque está na Bíblia. Por que é errado matar? Está na Bíblia. Porque tem uma lei moral, né, que rege isso. Se tem uma lei moral, há um legislador, né? Isso entra no âmbito da ciência também. Sim, totalmente. Quando o Alan comentou, né, sobre pessoas que são beneficiadas, né? Alan, é o que eu mais escuto na prática clínica. Meu Deus, poxa, se eu soubesse antes, se eu tivesse conhecido antes, entende? Porque realmente faltava, né, esse conhecimento, esse entendimento. Apesar que eu digo que para tudo tem a hora certa também, né? Sim. E algumas pessoas, por mais que eu diga que nos dias que nós vivemos, todos precisam, né, de passar por esse processo tão rico, tão maravilhoso de autoconhecimento que é a psicoterapia, eu entendo também que nem todos estão preparados, entende? Então, eu já tive pacientes que eles não estavam abertos, né? A psicoterapia, em boa parte do processo, você será confrontado. Né? O autoconhecimento traz isso. E nem todas as pessoas estão prontas para isso, né? Quando a pessoa está no tempo, no momento, olha, é um processo lindo, maravilhoso, e ver ela rompendo, né, em áreas específicas da sua vida, sabe? Eu digo que a nossa conflitiva, ela vai ser sempre nossa. Né? A psicologia trabalha com o pé no chão, né? Não trabalha com passe de mágica, nada disso. Machismo, exato. Nada disso. Então, eu digo que as nossas conflitivas serão sempre nossas, porém, eu aprendo a lidar com elas, né? A direcioná-las. Eu não sou mais direcionado por essas emoções e vendo esse adoecimento, não. E quando eu trabalho esse autoconhecimento, então eu consigo melhorar em todos os âmbitos. No profissional, no relacional, na igreja, né? Com os meus irmãos, com a minha família. Toda a área da vida da pessoa é afetada, né? Diretamente. É um processo lindo, né? É o que você estava falando também agora há pouco sobre a pessoa aprender a canalizar as emoções, né, para a direção correta, né? E não ser mais agora guiado por essas emoções que leva a pessoa a talvez se perder nesse processo, né? Se ele não canaliza, somatiza, né? E aí vem as doenças psicossomáticas, de questões de ordem emocional que vai se alojar no corpo. No corpo. E eu falo por experiência própria, e vocês sabem, eu tive um período, né, de crise, de ansiedade, uma ansiedade excessiva, e é no corpo mesmo. Daí no corpo, se sente no corpo o negócio, é uma coisa impressionante demais, gente. Então eu sei do que você está falando, e talvez centenas de pessoas também sabem, milhares de pessoas sabem o que é isso. Né, e como é importante o conhecimento é libertador. E o desespero é devido àquela sensação, parece que você perdeu o controle. Isso mesmo. Entende? As emoções, elas tomaram uma proporção tão grande que parece que você está desgovernado. Essa é a sensação mesmo.
É desesperador. É isso. Infelizmente, Estamos chegando ao nosso fim. tempo está se findando. E aí, geralmente nós pedimos para o nosso convidado deixar aquela mensagem para a nossa audiência, aquela mensagem pastoral, né, Alan, também. Isso, pastoral. Né, a mensagem para que a pessoa que está assistindo ali também seja influente na área, independente da área que ela que Deus colocou, que ela atue, e também como psicoterapeuta, obviamente, né? Aquela mensagem que inspira, né? Que vai fazer a pessoa que está te assistindo seja inspirada. Olha, eu quero, né, mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui, esse convite especial. E eu quero deixar para vocês um texto bíblico, né, que para mim faz muito sentido em todos os aspectos, até porque foi o homem mais sábio que já passou por essa terra que deixou registrado para a gente. Provérbios capítulo 4, verso 23, ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. É claro que Salomão não estava falando desse órgão vital, que é o nosso coração, né? Mas ele está falando da sede das nossas emoções, a nossa mente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a sua mente. Nós estamos falando de um campo de batalha, onde ali nós seremos vitoriosos ou derrotados. E as fontes, as saídas, né, o destino da nossa vida depende disso. O guardar fala de prevenção. Então, muitas das vezes, quando falamos sobre a psicologia e até as questões relacionadas à fé mesmo, nós temos a nossa mente formatada para tudo aquilo que é paliativo, né? Eu vou pensar logo na medicação. Mas o texto bíblico aponta para a prevenção. Saúde emocional e psicológica fala sobre um combo, um conjunto. Então eu preciso cuidar da qualidade do meu sono, da minha alimentação, melhorar a minha ingestão de água, atividade física e a qualidade dos meus relacionamentos interpessoais. Que a gente possa trabalhar isso com consciência e também de forma preventiva. Não espere sentir ou desenvolver alguma patologia para que você possa cuidar de você mesmo, desenvolvendo esse autocuidado, que também nós podemos entender como amor próprio. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Que mensagem. Depois eu vou ver na gravação, vou anotar tudinho. Transcrever, né? Transcrever. Gente, mais uma vez, muito obrigado por você estar nos acompanhando. A minha mensagem de sempre é que você continue sendo luz onde Deus te colocou, que você continue sendo influente, independente da área que Deus te colocou, seja advogado, médico, psicólogo, professor de educação física, profissional de tecnologia, não importa, empresário, que você continue sendo luz e levando Cristo para as pessoas através da sua área de influência, né, Alan? Isso aí, gente. Foi sensacional esse podcast mais uma vez. Deus nos surpreendeu e certamente, assim como eu e o Felipe, o Vitor que está ali também, você aprendeu muitas coisas e foi inspirado. E eu quero aqui mais uma vez agradecer, né, o pastor Adriano, meu amigo aí de caminhada, meu amigo de fé, um dos meus mentores, né, me ajuda aí nessa jornada do pastoreio, do discipulado também. Obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente no Carralcast. Deus abençoe sua vida, sua família, a Delice, a menina, o filhão também. E você que está aí nos assistindo também, Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa. Que essa conversa de hoje te inspire de tal modo que você vai se tornar ainda mais relevante e influente e inspire tantas outras pessoas através da sua vida e da sua fé. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.